Você já sentiu que seu cérebro é seu pior inimigo quando o assunto é produtividade? Você se senta para trabalhar com uma lista de tarefas, um prazo apertando, mas a sua mente simplesmente se recusa a cooperar. É como se houvesse uma força invisível te puxando para longe do que realmente importa. Se isso soa familiar, você não está sozinho. Na verdade, 95% das pessoas caem numa armadilha mental que sabota completamente seu potencial, e a maioria nem percebe que isso está acontecendo. Hoje, nós vamos expor essas sabotagens ocultas e, mais importante, vou te mostrar como desarmá-las, uma por uma, para finalmente tomar o controle do seu foco e da sua produtividade. Imagine esta cena. Você tem uma entrega importantíssima para amanhã. A pressão está no máximo. Você abre o computador, encara a tela em branco e... nada. Sua mente começa a vagar. Você pensa no que vai jantar, lembra de uma conversa aleatória que teve semana passada, de repente sente uma vontade incontrolável de organizar sua área de trabalho. Qualquer coisa, menos a tarefa principal. O coração acelera, a ansiedade bate. Você se sente paralisado, preso num ciclo de pânico e procrastinação. Este não é um sinal de preguiça. É o seu cérebro te sabotando ativamente. A primeira grande sabotagem oculta, e uma das mais perigosas, é a multitarefa. Nós fomos ensinados a glorificar a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Responder um e-mail enquanto participa de uma reunião, ouvir um podcast enquanto escreve um relatório. Parece eficiente, não é? A verdade, comprovada por estudos, é chocante. Tentar fazer multitarefa pode reduzir seu QI em até 10 pontos. Isso é o equivalente a uma noite inteira sem dormir. Seu cérebro não foi feito para focar em múltiplas tarefas cognitivas simultaneamente. O que ele faz é alternar rapidamente entre elas, e essa troca constante gasta uma energia mental preciosa, aumenta a chance de erros e te deixa exausto. Você não está sendo 2 vezes mais produtivo, está sendo metade eficaz em 2 coisas diferentes. Agora, some a multitarefa com outro sabotador silencioso: as notificações. Cada plim do seu celular, cada pop-up de e-mail no canto da tela, é uma interrupção violenta para o seu cérebro. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia revelou um dado assustador. Em média, leva 23 minutos e 15 segundos para retomar o mesmo nível de concentração profunda após uma única interrupção. Pense nisso. Uma notificação de 2 segundos pode te custar quase meia hora de trabalho focado. Se você recebe 10 notificações numa manhã, você praticamente destruiu qualquer chance de entrar em estado de flow, aquele estado de imersão total onde a produtividade decola. Estamos vivendo numa epidemia de interrupções e estamos pagando o preço com nosso foco. Mas as sabotagens não são apenas externas. Muitas vezes o inimigo está dentro de nós, e um dos mais traiçoeiros é o perfeccionismo. Eu só quero fazer um bom trabalho, você diz a si mesmo. Parece nobre, certo? Mas, na maioria das vezes, o perfeccionismo é apenas procrastinação com uma roupa bonita. É o medo de não ser bom o suficiente disfarçado de altos padrões. Você passa horas pesquisando, planejando, ajustando detalhes mínimos, adiando o momento de realmente começar ou finalizar a tarefa, porque o perfeito nunca chega. O medo da crítica ou do fracasso te mantém paralisado na fase de preparação. O resultado? O prazo estoura. A tarefa não é entregue ou é entregue com pressa e qualidade inferior à que você teria se simplesmente tivesse começado. E essa busca pelo perfeito, combinada com a pressão para fazer mais e mais rápido, gera um monstro ainda maior: a ansiedade por produtividade. É aquela sensação constante de que você deveria estar fazendo algo produtivo, mesmo quando está descansando. Você assiste a um filme e se sente culpado. Sai com amigos e pensa no trabalho que deixou para trás. Essa ansiedade não te torna mais produtivo. Pelo contrário, ela gera paralisia. O cérebro, sobrecarregado com a pressão e a culpa, entra em modo de luta ou fuga, tornando impossível o pensamento claro e a ação focada. Você fica tão ansioso para ser produtivo que acaba não produzindo absolutamente nada.
É o paradoxo final da produtividade tóxica. Eu vivi exatamente essa paralisia. Lembro de um projeto específico com um prazo que parecia encurtar a cada minuto. Minha mente estava travada. Eu sabia o que precisava fazer, mas não conseguia começar. Foi quando, em completo desespero, eu me deparei com uma técnica ridiculamente simples: o método dos 2 minutos. A regra é a seguinte: se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser feita, faça-a imediatamente. Se a tarefa é grande, como escrever o relatório, encontre uma ação de 2 minutos para começar. No meu caso, foi abrir um documento e escrever o título e o primeiro parágrafo. Só isso, 2 minutos. Foi um momento de ruptura. Ao me dar a permissão de fazer apenas aquilo, sem a pressão de ter que terminar tudo, algo mágico aconteceu. O ciclo de paralisia foi quebrado. Escrever aquele título foi uma pequena vitória, mas foi o suficiente para diminuir a resistência mental. Depois dos 2 minutos, eu pensei: ok, talvez eu possa escrever só mais um pouco. E assim, pouco a pouco, a tarefa que parecia um monstro intransponível começou a tomar forma. Este método não é sobre terminar a tarefa em 2 minutos. É sobre vencer a inércia, o maior obstáculo da procrastinação. Depois daquele primeiro passo, veio a segunda grande revelação. Eu concluí a primeira parte da tarefa. E pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti não sentir culpa. Eu fechei o computador e fui tomar um café. Eu não pensei, deveria estar trabalhando. Eu pensei, eu completei uma etapa, agora mereço uma pausa. Essa pequena mudança de mentalidade foi transformadora. Comecei a enxergar minhas tarefas não como uma montanha única, mas como uma série de pequenos morros. E a cada morro conquistado, eu me dava uma pequena recompensa, um momento de respiro sem culpa. Isso reconfigurou meu sistema de recompensa cerebral. O trabalho deixou de ser associado apenas à dor e ao estresse, e passou a ser associado a pequenas vitórias e pausas prazerosas. Isso me levou à terceira e talvez mais importante descoberta: o descanso é produtivo. Nossa cultura nos vende a ideia de que estar ocupado é sinônimo de ser importante e produtivo. Mas isso é uma mentira. Seu cérebro, assim como um músculo, precisa de tempo para se recuperar e se fortalecer. Pausas estratégicas, uma boa noite de sono, momentos de lazer. Não são perda de tempo. São investimentos na sua capacidade de focar, criar e resolver problemas. Quando você descansa de verdade, você não está fugindo do trabalho, está se preparando para voltar a ele com mais energia e clareza. Comecei a agendar meu tempo de descanso com a mesma seriedade que agendava minhas reuniões. E adivinha? Minha produtividade durante o tempo de trabalho focado simplesmente explodiu. Com essas ferramentas, eu aprendi a transformar a ansiedade em ação focada. Quando aquela sensação de paralisia ameaça voltar, eu não luto mais contra ela. Eu a reconheço e pergunto: qual é a menor ação possível que eu posso tomar agora, em menos de 2 minutos? Essa pergunta simples desarma a ansiedade e a transforma num gatilho para a ação. A energia que antes me paralisava, agora é canalizada para um pequeno passo que leva a outro e a outro. Eu parei de tentar controlar meu cérebro com força bruta e comecei a trabalhar com ele, usando gatilhos simples e recompensas claras para guiá-lo na direção certa. Então, para resumir, pare com a multitarefa, desative as notificações quando precisar focar, abandone o perfeccionismo e adote o método dos 2 minutos para simplesmente começar. Celebre as pequenas vitórias e permita-se descansar sem culpa. Entenda que o descanso não é o oposto da produtividade, é parte essencial dela. Ao fazer isso, você vai parar de lutar contra seu próprio cérebro e começar a usá-lo como o aliado poderoso que ele realmente é. Você vai sair da armadilha que prende 95% das pessoas e entrar num novo nível de clareza e realização. Espero que essas dicas te ajudem a desarmar as sabotagens mentais e a reconquistar sua produtividade. A mudança não acontece da noite para o dia, mas começa com o primeiro passo, mesmo que seja um passo de apenas 2 minutos.
Muito obrigado por assistir até o final. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre como trabalhar de forma mais inteligente e não mais difícil. Deixe nos comentários qual dessas sabotagens mais te afeta e qual estratégia você vai tentar primeiro. Até a próxima!